Glória a Deus. É o número que você não precisa abrir a boca para falar. Efésios. Glória a Deus. Está bem acompanhado, hein, pastor Fábio? Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta, ele está preso. Você imagina, ele tinha todas as razões para reclamar, mas ele escreve cartas consolando, edificando, encorajando as igrejas para as quais as cartas são enviadas. Que coisa fantástica, né? Quando a pessoa é cheia de Deus, não tem tempo ruim na vida dela. É verdade. Mesmo na adversidade, ela tem força para levantar os outros. Então, vamos dar uma lidinha nesse texto. Eu vou fazer aqui uma breve mensagem expositiva. Diz o texto para nós, né? A saudação de Paulo à igreja. Diz: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Queridos, o mais interessante que eu vejo aqui, o apóstolo Paulo, quando ele sauda a igreja, ele está dizendo: apóstolo pela vontade de Deus. Ele não se ofereceu, ele não foi por conta própria, ele não se fez apóstolo. Lembra que ele estava indo no caminho de Damasco, perseguindo os crentes, os cristãos daqueles dias, e Jesus interrompe ele no meio do caminho. Ele vê uma luz que ao sol do meio-dia a luz era mais forte, e ele cai do cavalo ouvindo aquela voz, e ele fica cego por 3 dias, e Deus envia Ananias para orar por ele. E o Ananias sabe da fama de Paulo e diz: Senhor, já questiona Jesus ali. Ananias falou: Senhor, esse camarada é que persegue os cristãos, ele já matou um punhado, como que ele vai matar eu também? Jesus disse: não, vai lá, ora por ele, porque esse é um dos meus escolhidos. Aleluia. Esse é um dos meus escolhidos. Então, quando Deus escolhe alguém, ele vai. Eu gosto muito de uma passagem do pastor Josué Irion, que ele diz assim: Deus, quando ele chama, quando ele escolhe, ele capacita o escolhido, ele envia o escolhido, e ele supre o escolhido. Mas antes, ele diz assim, ele ainda bate assim na mão: ele vai pegar você como uma massa de pastel e vai amassar você. Massa de pastel, antes de você saborear ela, você já viu o processo que ela passou? Passou na mistura, botou fermento, foi para a fermentação, rolo em cima dela, estica para lá, estica para cá, e rolo em bola de novo. É ou não é? Estou brincando. Aí a gente quer só ser abençoado, Diego. Só ser abençoado. Se prepara para a ruinha. Deus tem coisa melhor para você e para mim. E aí ele diz: pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo. Tem que ser fiel a Cristo. E aí ele diz, agora, aqui o interessante, irmãos, quando ele escreve para a igreja, ele diz: a vós, graça e paz da parte de Deus. Quando ele escreve para o obreiro, é misericórdia, graça e paz. Aí o bicho pega mais um pouco, porque o obreiro passa pelas moinhas. Então ele diz: misericórdia, graça e paz. Ou graça, paz e misericórdia da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Pode ir nas cartas de Paulo que você vai encontrar isso. Então, queridos, aí ele diz: as bênçãos de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. É o título da minha Bíblia, no versículo 2, 3, em cima. Então, as bênçãos de Deus em Jesus Cristo. Quem está em Jesus aí, amém? Amém. A igreja ainda está aí? Amém. Aleluia.
Então, para você que está em Jesus Cristo, as bênçãos de Deus, em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da igreja. Ei, acima de nós aqui tem alguém, um ser espiritual invisível, poderoso. Na mão dele estão as chaves que abrem e ninguém fecha. Ele é o Senhor da igreja. Aleluia. Ele é a cabeça da igreja. Olha o que diz esse título. E aí, irmãos, a palavra redenção, autor da nossa redenção é resgate do gênero humano por Jesus. Quando uma pessoa sofre um acidente, você vê aquela ambulância vermelha, você já sabe, é o resgate que vai lá naquele local do acidente fazer o resgate do acidentado. Jesus nos resgatou. Estávamos perdidos, mortos em pecados e ofensas. Ele fala isso aqui no capítulo 3 de Efésios. O apóstolo Paulo diz que nós estávamos no 3, não é no 3, no 2, obrigado. No 2 ele está dizendo aí, obrigado, pastor Fábio. E vos vivificou, estando vós mortos em pecado, em ofensas e pecados. E olha quem ele disse que nós éramos. Em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, ou seja, igual anda essa sociedade perdida, afundada no pecado. Andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Quem é esse cara? Satanás, o diabo. Segundo a vontade dele. Era assim que nós vivíamos. E se não vigiar, crente que não vigia anda também, viu? Toma cuidado. O príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Não seja um crente desobediente, porque o desobediente ele é usado pelo diabo. Ele pode dizer que aceitou Jesus, é crente, se batizou, toma ceia, dá dízimo, dá oferta. É desobediente, é usado pelo diabo. Está aqui. Então, redenção é resgate do gênero humano por Jesus Cristo, auxílio, proteção que livra de qualquer situação difícil. Salvação, resgate é salvação. A pessoa está lá num acidente, o resgate vai lá para trazer para o caminho, para encaminhar para os recursos para salvar aquela pessoa. Então, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós fomos resgatados. Cutuca quem está do teu lado para não dormir e fala: você foi resgatado. Pergunta. Foi mesmo? Que bicho é tu? Porque às vezes a gente é resgatado, mas é ruim, é cascudo. Você já viu o crente cascudo? Uma vez eu fui numa farinheira e tinha um monte de casca de mandioca assim, que eles iam descascando e jogando no campo assim. E ali naquele campo, aquela casca ia ficando encroada, assim, ela ia secando. Aí eu vi o menino falar pro pai assim: ô pai, os cabritos estão comendo a encroada ali. Cabrito comendo encroada. Aí eu falei: o que é isso, encroada? É aquelas cascas ali que a gente descasca a mandioca e joga ali. Tem um crente cascudo, encroado. Ele chegou ali e ele não dava ir para frente, ele não vai mais. Não é tu não, né? Não. Posso ouvir um amém? Amém. Não é tu não. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Eu pergunto para vocês: abençoou ou não abençoou? Aleluia. Então cutuca quem está do teu lado, para você já é abençoado. Se você aceitou a Cristo, está obedecendo, vivendo nele, você já é abençoado. Pastor, mas por que não acontecem essas coisas na minha vida? Cuidado com a desobediência. O espírito da desobediência que agora opera no espírito da desobediência. Então a gente precisa tomar cuidado, porque as bênçãos de Deus, elas estão disponíveis, você já é abençoado. E onde estão? Em Cristo Jesus. Nós já fomos abençoados nos lugares celestiais, onde Cristo se assenta à destra do trono de Deus. Está Ele ali. Ele é o nosso mediador, né? Ele é o nosso intercessor diante de Deus. Ele é nosso advogado. É Ele que intercede por você diante de Deus. O Espírito Santo intercede com gemidos inexprimíveis
ou seja, numa língua que ninguém entende nem conhece, mas Deus conhece. Mas Jesus é o nosso intercessor, ele é o nosso mediador. Entre Satanás e Deus está ele. O diabo, no tempo de Jó, ele foi diante de Deus e chega lá e acusa Jó. Eu já sei tudo isso, pastor, então se lembra hoje que você já é abençoado. E por que você é abençoado? Por que você é abençoado? Então o diabo, ele foi lá acusando Jó e acusando Deus também. Você não sabe por que Jó te ama, Jó te adora? Porque tu enche as mãos dele de bens. Deus disse não. Sabe por quê? Porque o caráter de Jó era de homem de Deus, de adorador. Deus vai falar a respeito de Jó, dizendo não, ele é reto, ele é íntegro, ele desvia-se do mal, enfim. Temente as qualidades de Jó: temente a Deus e não teme a Deus em vão. Aí, queridos, o Jó é esse camarada. O diabo vai lá acusá-lo. Mas depois que Cristo passou pela cruz, pela sepultura e ressuscitou, o diabo não vai mais lá. Porque agora lá temos um mediador, temos um intercessor, temos um advogado. Lá nós temos Jesus. Então o diabo não sobe mais lá, porque ele já foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus, depois da cruz, subiu ao céu. E lá ele está como teu intercessor, como teu advogado, como teu mediador, aquele que responde pelas suas faltas e pelos seus erros diante de Deus. Quando o diabo acusa, Deus diz para Satanás, Jesus diz para Deus, não, esse daí, ele ainda honra o meu nome na terra. Nós é que precisamos levar isso a sério, porque nós temos ele lá, ao nosso favor. Então nós já fomos abençoados com toda a sorte de bênção, que é um problema sério quando se fala de bênção, irmãos. Pensa bem. O que é bênção para quem não casou ainda, né, ué? Amém. A bênção está chegando, minha Rebeca. Não sei, não estou falando disso não. O que é bênção para quem está no estreito financeiro? Carvão, bufunfa. Fala aí. Faz birrir, money, né? A pessoa pensa nisso. Só que bênção engloba tudo que é de Deus, Pai, que pertence aos filhos. A Bíblia diz que com Ele o Senhor já nos deu todas as coisas. Aleluia. Se todas as coisas, é todas as coisas. Pastor, mas eu estou passando luta nessa área. Aí eu tenho um conselho para você. Faz aquilo que muita gente não gosta de fazer. Ora, jejum e se santifica. Como que eu me santifico, pastor? Olha para a palavra, leia ela e não leia ela pensando nos outros. Leia ela pensando em você. Olha para a palavra e diga, meu Deus, eu preciso pôr isso em prática na minha vida. Eu preciso vivenciar essa palavra. Ela tem que achar lugar na minha vida. Porque às vezes, irmãos, Deus abençoa uma pessoa financeiramente, ela acha que ela já é abençoada, não precisa de mais nada. E ela não muda. E ela pode morrer com a bênção ficando na terra e ela desce. E outra coisa, tem pessoas que acham que Deus nunca vai abençoá-las. Por quê? Quando o povo de Israel estava do lado de lá do Jordão, e Deus fala para Josué no capítulo 6, versículo 20, me parece, dizendo, Josué, santifica o povo, e eu farei maravilhas no meio de vós, e começarei a engrandecer o teu nome. Aleluia. E aí Josué leva o povo à santificação. Tinha o cerimonial, e ali eles estavam vivendo o tempo da lei. Hoje nós não vivemos na lei, o cerimonial da lei não serve para nós, mas a santificação é a renúncia, onde o meu eu não fala mais, onde o meu eu já morreu, e a vontade dele é que se expressa através de mim e de você. E não é eu pregar a palavra, viu, irmãos? Eu posso pregar a palavra para vocês, ou posso falar, Paulo mesmo diz isso, não quero eu pregando para vocês ficar eu mesmo reprovado. 1 Coríntios 9, não é porque 27. eu prego. 1 Coríntios 9, 27. O quê? Que ele fala que ele prega, ele sacrifica com o corpo dele
para depois de ter pregado não ser reprovado. Nós vamos pregar junto, e nós dois. Vou dar o microfone para você. Obrigado, valeu. Ajuda aí. Irmãos, como também nos elegeu nele. Você foi escolhido nele. Você não entrou nessa igreja que você quis. O Espírito de Deus foi buscar você lá em algum lugar. Aleluia. Convenceu você. Pegou, eu não vou falar o nome dele, lá dentro do boteco, tomou um chulate de uma pastora e veio parar dentro da igreja. Toma uma vergonha nessa cara, sua mulher grávida, seus filhos lá na sua casa, você aqui nesse boteco. Acabou. Virou homem, virou servo de Deus. O Espírito de Deus, ele tem como fazer, ele tem os meios. A Bíblia diz que o amor de Cristo nos constrange. Aleluia. Nós fomos constrangidos a nos entregar para Ele. Agora, se bem que tem gente que entrega metade, fica... Sabe aquele cara que vai pular na janela e entala? A metade fica para dentro e os pés ficam para fora, né? Fica mais ou menos assim, ó, metade para dentro de casa e os pés para fora. Tem gente servindo a Cristo assim. A metade foi, a outra metade não. E o problema é que o Senhor quer te abençoar, mas eu já sou abençoado, pastor. Nossa, eu tinha um casal de pato, comprei agora um galo, uma galinha, já tem 10 pintinhos. Vai te converter, trem. Isso aí é coisa material que você não vai levar nem para o cemitério. Sabe quem vai levar? Sabe no dia que tu morrer, como é que vai ser? Os outros vão pegar na alça do caixão e vão levar para o cemitério. Nem tu vai levar teu próprio corpo para o cemitério, nem eu. Não pensa que coisa material vai garantir a tua entrada no céu. Não se iluda. Não se iluda, porque tem gente aqui nessa cidade que não tem uma Bíblia, debocha de crentes, escolhendo as igrejas, nunca entrou dentro de uma igreja, serve ao outro, não a Deus, e tem muito mais dinheiro do que a metade dos crentes. Se juntar uns 3 aqui da cidade, tem mais dinheiro do que todos os crentes dessa cidade. E sabe o que eles servem? Então, o que você acha? Bens material não garante a salvação de ninguém, é conversão, mudança de vida. E aí ele vai dizer, olha, como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E esse santo e irrepreensível diante dele. Aleluia. Às vezes a gente quer ser santo diante dos outros, mostrar santidade para os outros. Os outros têm que olhar para mim e achar que eu... Ei, aqui o texto está dizendo ao contrário. Dá para a gente ler no Data Show? Como também nos escolheu nele, se nele é em Cristo, antes da fundação do mundo. Olha o projeto de Deus. Ei, antes do mundo ter sido fundado, Deus tinha um projeto. Antes de criar a terra, antes de criar o sol, a lua, as estrelas, enfim, antes de criar o homem, ele tinha um projeto de salvar aquilo que ele ia pôr em cima da terra, porque ele já sabia que ia pecar, que ia desobedecer e precisava de salvação. Verdade. Olha, nós somos escolhidos nele, Glória em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. O que é uma pessoa repreensível? Depois a gente fala sobre I. Ajuda aí, pastor Paulo. Uma pessoa repreensível, o que é? Que precisa ser corrigida. Uma pessoa que necessita de correção, que está em falta, é o repreensível. E o irrepreensível, uma pessoa que não necessita de correção. E nós fomos escolhidos, elegidos nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Pastor, mas isso é impossível. Como que é impossível? Olha aqui o manual de vida. O fabricante já deixou o manual de vida. A gente se torna repreensível por desobediência ao projeto, à vontade de Deus, como devemos viver, como igreja, como irmãos, como liderança. Enfim, nós precisamos olhar para a palavra. É a palavra que trata comigo. Você pensa, se meu pastor lá de São Paulo precisasse ligar para mim para me dar uma chulapada? Quem trata comigo é o próprio Deus através da palavra.
na revelação dela, Ele está mostrando para mim como eu estou aos olhos dele. Oi, meu amor, você já chegou? O culto foi bom, é prudente? Glória a Deus. Obrigado, Janine. Obrigado, Serginho. Obrigado, Ju. Maju, obrigado. Vocês levaram a irmã Edna lá hoje. Irmãos, preste atenção, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, porque um que é repreensível, não se corrige, está encoroado, é o crente cascudo, vai entrar no céu? Só se for no céu da boca do jacaré, porque no céu de Deus não tem jeito de entrar. Tem gente que diz, pastor, eu vou para a glória. Às vezes eu olho assim e falo, só se for glória de Dourados, lá no Mato Grosso, porque falta muito. Entendeu? Eu não vou demorar muito aqui na exposição. Vamos para o versículo de número 5, que faz uma confusão da pega na cabeça de uns desviolados. Vamos lá. E nos predestinou para o Filho de adoção por amor de Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Dá para a gente ler de novo? Dá para melhorar? 1, 2, 3 e já. E nos predestinou filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmos, segundo o beneplácito de sua vontade. Olha, nos predestinou. Predestinar significa antes de destinar. Antes de nos destinar a Cristo, eu fui destinado a Cristo no ano de 1988, no 28 de novembro. Eu fui destinado a Cristo. Deus, pelo Espírito, Deus me levou a Ele. Agora, nós fomos pré. Pré significa que antes de nós irmos, já estava por Deus destinado. Que nós seríamos filhos de adoção por Jesus Cristo. Olha bem, Adão é filho de criação. Deus manipulou o barro e fez no barro um formato de um homem, um boneco de barro, e soprou nas narinas o fôlego de vida e aquele boneco se põe em pé. Agora, irmãos, não dá para entender, isso é coisa para crente, entendeu? Amém? Tem crente aqui ainda essa noite? Amém. É coisa de crente. Como se forma um pastor? Num negócio de barro, num boneco de barro, como se forma veia, carne, sangue? Se formou a partir da hora que a vida entra naquele corpo. Aleluia. Um dia tinha um camarada pregando aqui, depois eu tive que corrigir aquela confusão. Ele disse que Deus fez tudo, mas quando foi para fazer aquelas partes, Deus chamou o diabo para fazer. Deu vontade de dar uma cadeirada nele. Ele falou, Aí depois eu tive que corrigir aquele negócio, uns 2 cultos falando, para não ficar ninguém com a cabeça torta aqui, pensando que foi o diabo que fez aquele negócio tão bom. Misericórdia um cara desse, né, meu filho? Aleluia. Cadê o glória a Deus? Aí então a Bíblia fala que nós fomos escolhidos como filhos de adoção. Adão é filho de criação. Nós, filhos de Jesus, filho de geração. Deus gerou Jesus no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. E eu e você somos filhos de adoção, adotados por Deus através de Jesus Cristo. Nós entregamos nossa vida ao Senhor Jesus Cristo e através dele nos tornamos filhos de Deus. Fomos adotados. Então está aqui, Louvado seja a gente Deus. não ter confusão na cabeça. Aí diz, para si mesmo, para reconciliar os perdidos que éramos nós com Ele, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe o que é beneplácito? É aquilo que está fora da nossa vontade. Aprove a Deus fazer isso por nós. Aleluia. Não é a vontade minha nem sua. Pela vontade sua ainda tem uns que andam meio torto ainda, com tudo que aprendeu na igreja, né? Ainda anda meio, o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, né? Agora, veja bem, o beneplácito, não houve vontade própria. Eu fui
pelo convencimento da palavra através da obra do Espírito Santo na minha vida. Louvado seja Deus. Assim também foi você, por isso você precisa glorificar a Deus com a tua vida. Versículos 3. 1, 2, 3 e já. Para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si. Viu aí? Para louvor da sua graça. A graça é dele. O favor foi ele que fez por nós. Isso é graça imerecível. Não somos merecedores do sacrifício de Cristo. Nós não estamos aqui porque nós somos melhor do que os perdidos que estão lá fora, na nossa família mesmo, que a gente olha para eles e vê os defeitos deles. Para aí, às vezes nós somos pior ainda aos olhos deles, porque eles olham para nós e falam, mas não é crente? Como é que é crente que faz essas doideiras? Como é que é crente e é assim? Nós é que precisamos tomar cuidado. Olha só, gente, deixa eu ver aqui nessa tradução se tem uma forma mais simples de ajudar a compreensão de todos. Agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa bondade para conosco. Diga aí, para comigo. Para comigo. Eu pensei que vocês iam falar para com o pastor, não é com todos nós. Para conosco, a bondade dele. E pela sua graça, a graça é o que ele fez na cruz. Ele entregou a sua vida para nós, é graça. Para ele custou a vida e para o pai custou o filho na cruz. Então não foi de graça. Agora, para nós é mediante a fé. Está saindo dessa parte aqui no vídeo. A bondade para conosco e pela sua graça derramada sobre nós, porque nós pertencemos a seu muito amado Filho. Aleluia. Ei, você já viu aquele camarada ou aquela mulher que fala assim, ninguém tem nada com a minha vida? Já viu algum crente falar isso? Já? Vocês já viram? Esse sorriso de vocês denuncia vocês. Ou vocês ouviram, viram ou fizeram. Ou já falaram um dia. Olha aqui, tu tem dono. Ei, vai lá. Agora todo louvor seja dado a Deus por sua maravilhosa bondade para conosco e pela sua graça derramada sobre nós, porque em nós pertencemos ao seu muito amado Filho. Ele pertence a Jesus. Glória a Deus. Cuidado com a tua vida. Porque quando ele escreve aos Filipenses, ele diz que todo joelho se dobrará, todo olho o verá, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia não tem mais como dar marcha ré e voltar atrás. Nesse dia já estamos na eternidade. Então, todo joelho. Camarada é malfeitor, é isso, é aquilo. Não vou ficar aqui descrevendo qualidades negativas, ajuntando aqui adjetivos desqualificativos para falar. Mas toda maldade que está nesse mundo, quem praticou essas maldades, vão estar diante dele, vão reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse dia não tem mais jeito. Ele vai apartar dos bodes as ovelhas. Vai tirar o povo dele, o santo povo dele do meio. Amém, irmãos? Amém. Então, o texto vai dizer para nós que nós pertencemos a Cristo. Louvado seja Olha aí, Deus. o amado, nessa tradução minha está com letra maiúscula. Na sua tradução, eu não sei, aqui está tudo em letra maiúscula, mas o amado é com letra maiúscula, significando que o Filho amado é Cristo. Aleluia. Aí no versículo 7, vou mais 3 versículo 4 aqui para frente, diz, em quem temos a redenção, auxílio, resgate do gênero humano, ou seja, salvação, socorro, ajuda, que é o livramento do perdão. Em quem temos a redenção pelo seu sangue. Ei, ninguém aqui foi redimido porque é bonzinho. Ah não, não faço nada errado, eu compro, pago, não falo mal da vida de ninguém, pior que muito crente fala, critica os outros pelas costas e é pecado, né? E aí, não, eu não faço isso, não faço aquilo. Tem crente que tem dom de língua, né? Linguão. Pau na vida alheia, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, pelo seu sangue,
o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário, Filho de Deus, foi para nos purificar do pecado, para que nós não mais andássemos no pecado. Aleluia. E aí ele vai dizer, a remissão das ofensas. Sabe o que é remissão? Perdão. Ação de perdoar ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Ou seja, a graça, o favor de Cristo na cruz, o derramamento do sangue dele na cruz, foi algo tão especial, é tão rico diante de Deus e sobre os pecadores arrependidos, que graça é isso. É um pecador arrependido que olha para ele e diz, não, nunca mais eu vou viver ou agir de maneira contrária à vontade de Deus. Então aí ele se torna redimido, ele pede perdão, ele confessa a sua culpa. Provérbios 28:13 diz, aquele que encobre o seu pecado, a sua transgressão, nunca prosperará. Olha, isso atrapalha até as finanças da vida de uma pessoa, amarra a vida da pessoa. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Quem alcança misericórdia, alcança perdão, alcança ajuda, alcança favor, alcança a bênção de Deus. Você está entendendo? Aleluia. A remissão das ofensas, segundo a riqueza da sua graça. Então nós não somos perdoados porque somos bonzinhos. Nós somos perdoados porque nos arrependemos das nossas culpas e nos voltamos para Deus para fazer segundo a sua vontade. Você entende isso, amém? Aleluia. Versículo de número 8. Que ele tornou abundante. O que ele tornou abundante? Porque depois de graça tem vírgula. Que ele tornou abundante para conosco toda a sabedoria e prudência. Olha bem, é tão transbordante a sua bondade para conosco, ou a graça, o favor de Deus, que ele tirou todos os nossos pecados por meio do sangue do seu Filho, por quem somos salvos, e ele derramou abundantemente sobre nós a riqueza da sua graça, pois como ele nos compreende tão bem e sabe o que é melhor para nós em todas as ocasiões. Ei, ninguém conhece você melhor do que o Pai. Ninguém te ama mais do que o Pai, que fez o sacrifício na cruz. Aquele lugar era nosso, e ele tomou o nosso lugar na cruz. A Bíblia fala que a morte de Cristo é morte vicária. Ele morre em nosso lugar. O sacerdote, todo ano, cada família trazia um novilho para o sacerdote sacrificar pela expiação do pecado, para que a culpa fosse tirada, e ela era de ano em ano. E aí a pessoa responsável da família colocava a mão na cabeça do novilho e havia uma transferência do pecado daquela família sobre o novilho. O sacerdote degolava, pegando o sangue daquele novilho e depois levando para dentro do santo do santo, onde tinha uma cortina, onde estava o altar, onde estava a arca da aliança, ali com o jarro, com as tábuas de pedra, com o cajado de Arão que floresceu, onde tinha os querubins, e ele vinha e colocava o sangue que ele trazia do cordeiro. Era a expiação do pecado, do novilho, né? Era a expiação do pecado. Quando Cristo morre, a Bíblia diz que o véu do templo que separava a nave da igreja do altar, que é o santo do santo no passado, o véu se rasga do alto a baixo, e era um tecido de linho, não era um tecido comum que se rasgava com facilidade. Ele foi rasgado pela mão de Deus, e a Bíblia diz que abriu-se um canal de ligação entre Deus e o homem. Aleluia. Já não precisava mais do Louvado seja sacrifício, Deus. porque o Cordeiro de Deus tinha sido sacrificado Glória na a cruz. Deus. E nós recebemos Aleluia. perdão, nós recebemos misericórdia, nós recebemos ajuda, nós recebemos favor, nós recebemos a bênção de Deus por Jesus Cristo. Aleluia. Então você Aleluia. já é abençoado. Agora tem razão para ser rebelde, tem razão para ser desobediente, tem razão para ser teimoso contra o Pai, teimosa. Tem razão de viver em contrariedade à palavra? Tem razão? Claro que não. É o coração duro. E nós precisamos nos quebrantar.
Quando a gente olha para Salmo, será que eu vou lembrar? Salmo 51, versículo 10, quem souber me ajuda. Que Deus nos suporta um coração. Eu, se eu for aqui na Bíblia, eu acho, mas eu queria já mais rápido. E os meninos aí na tecla, eles são mais ligeiros. Vamos 51. Deus não resiste ao coração. Deus não resiste. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Próximo, não esquece. Não me lances fora da tua presença. É possível ser lançado fora da presença de Deus. E não retires de mim o teu Espírito Santo. Eu acho que torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Olha só, Davi tinha pecado, né? Tinha cometido um adultério, cometido um suicídio, e então agora ele está orando. 51:17. Mas o 51:17 diz: o sacrifício para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Um espírito quebrantado é um espírito abatido. Sabe aquele dia que, vamos dizer assim, você está passando por um momento tão difícil na tua vida que você está derrubado, você não sabe que rumo tomar na vida, e aí o Deus está dizendo que um espírito abatido, ele é um sacrifício para Deus, e um coração quebrantado. Agora, se está tudo bem com você, como que você pode ter um espírito abatido? Através de um jejum. Você sacrificar a sua vida ao Senhor, buscando o Senhor. E um coração quebrantado, imagina uma bolinha de carne moída pendurada aqui. Está quebrantado, está moído, está quebrado. Tem vezes que nós estamos assim. Agora, se for por desobediência ou por pecado, é consequência. Está apanhando de Deus para se corrigir. Agora, se fazendo tudo certo, passar por uma luta dessa, tiver vivendo nessas condições, a Bíblia diz que isso Deus não despreza esse sofrimento de uma pessoa. Está quebrantado, está buscando a Deus, está chorando aos pés do Senhor, está moído diante de Deus. Deus está olhando, está dizendo: eu vou mudar essa história. Vamos. Às vezes Ele dá um tempo para nós esperarmos nele, para experimentar a nossa fé, o nosso coração. Por isso que muitas orações não são respondidas rapidamente, porque Deus quer experimentar a gente. Nós precisamos ser provados da nossa fé. E aí, no versículo 9, diz: descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Deus nos revelou sua razão secreta para enviar Cristo, um plano que Ele, em misericórdia, traçou há muito tempo. Uma ação secreta de Deus. A razão de nós estarmos aqui foi o mistério de Deus revelado a nós através de Jesus Cristo. Ninguém está aqui porque é bonzinho. Por isso nós precisamos, irmãos, santificar nossa vida, adorar o Senhor, adorar mesmo. Adorar de verdade. Está passando luta, adora a Deus. Está raivoso, vai orar. Está raivosa, se converte, ou toma injeção antirrábica ali no postinho de saúde. Se não tiver jeito de resolver com oração, com jejum, vai ali, toma uma injeçãozinha contra a raiva lá no posto de saúde, que tem jeito para tudo. Amém? Amém? Agora, se a gente tiver na presença de Deus, o milagre de Deus nunca vai faltar em nossa vida, porque o versículo 3, volta aí, meu filho: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Amém? Amém. Eu sei que essas mensagens é difícil dar glória a Deus. Se eu tivesse um camarada aqui sapateando, rodopiando, dando cortadinha, viradinha, e recebe chave, aí eu estou vendo uma chave descendo, estou vendo um anjo passeando no meio da igreja, era perigoso voar até a longaria. Mas esse tipo de mensagem converte, faz a gente repensar onde você vai passar a eternidade. Qual é a motivação que te trouxe aqui? Então nós precisamos refletir acerca da nossa
salvação. É, sim. Amém, amados? Amém. E a bênção, pastor? Você já foi abençoado? Glória a Deus. Leva o teu coração. Amém. A vida não vai ser de sofrimento a vida inteira. Deus tem um tempo para cada coisa debaixo do sol. Olha, tem um tempo de espalhar pedra. É fácil espalhar pedra? Pega uma carriola aí, encosta num monte de pedra e vai espalhar pedra. Esse é fácil. Aí depois tem um tempo de juntar pedra. Começa a juntar pedra. Vocês não sabem, irmãos, quanto eu já andei aqui dentro desses... Era banco. Quantos quilômetros eu andei dentro dessa igreja, abençoando. Não sei quem vai sentar aqui, mas eu sei. Eu já declaro a bênção sobre ele aqui dentro, rodopiando em volta desse negócio, 4, 5, 6 horas de oração. Isso aqui é um lugar abençoado, porque eu abençoo isso aqui desde que eu cheguei aqui. E vocês são abençoados. Porque estão em Cristo. E sempre vem a esse lugar buscar a Deus. Um dia entrou aqui aquela dentista, não está gravando mais, né? Não.